Oiê, preciosos tão amadinhos do meu coração. Como vocês estão hoje? Vocês viram o eclipse? Eu não vi. Não vi porque que tá frio, tá garoando, tá nublado. Mas eu já tô conformada, né? Apesar de a gente ter telescópio aqui, toda vez que tem um evento celeste, fica nublado. Então, eu nem crio expectativa. Estou eu aqui, ainda no norte, mas o celular chegou, ele está carregando. Então, o próximo vídeo vai ser no celular. Fui para uma balada familiar, comer fora com meus filhos, com a minha nora, minha norinha linda. E estava precisando sair um pouco. Quando meu filho avisou, tô mandando o Uber te buscar, eu estava escrevendo. E eu estava tão absorvida do que eu estava escrevendo que eu achei que hoje era sábado. Isso quer dizer que eu deveria estar dormindo, porque amanhã eu vou ver a doutora, vou ver como está a minha saúde, vou ver algumas possíveis decisões. Então eu deveria estar dormindo, mas eu vi pessoas, eu observei pessoas. Eu amo pessoas. E o único jeito de falar com muitas pessoas é aqui. Então, eu vim trazer uma mensagem para a semana, porque há boatos que amanhã é segunda. O melhor dia da semana, né, preciosos? Apesar de eu não estar respondendo ninguém no WhatsApp, apesar de eu não estar indo nas redes sociais, e nem esperem por isso, eu tô aqui, muito interessada que vocês possam fazer, não muito, o suficiente. O suficiente para o desenvolvimento de vocês, respeitando, claro, o tempo de vocês, né? Então eu peguei esse livrinho que eu ganhei, petitico, fofinho, gotinhas de luz, e separei aqui duas mensagens que eu abri aleatoriamente. E o que eu achei interessante é que elas têm tudo a ver com a nossa jornada de autoconhecimento. Sobre meta humana. Assumir a essência deveria ser a meta de toda a humanidade. Parece uma frasezinha boba, né? Mas ela tem uma profundidade. Nós poderíamos nos curar de muitos males. Nós poderíamos alcançar uma vida plena, muito mais satisfatória, se nós simplesmente assumíssemos a nossa essência. A essência, a alma,
a centelha divina, o sopro nas nossas narinas. Você não é a imagem no espelho. Você não é a imagem na câmera, na selfie. Você é o que está dentro. Você é essa energia que flui de você e faz com que as outras pessoas sintam a energia boa, um quentinho no coração. Isso é você. Energia. Eu estava na lanchonete e aonde tem pessoas eu vou ficar observando muitas pessoas. Elas nem sabem que eu aprendo muito com elas, só observando elas. Assim foi a vida toda. Eu gosto. É estranho que essa frase, ela também tem tudo a ver com o que eu observei. Tem determinados lugares que algumas pessoas frequentam porque elas têm uma falsa ideia no inconsciente que frequentar aquele determinado lugar dá a elas um tipo de status, elevam elas a um nível social mais alto. Embora a lanchonete ela seja muito popular hoje em dia, a tal lanchonete, desculpa, para algumas pessoas ainda é algo para poucos. É preciso ter uma certa estabilidade financeira para frequentar essa lanchonete, né? Tudo é muito caro lá. É a lanchonete de final de semana no início do mês. Em outros lugares do mundo, não tem essa ilusão. É só mais um lugar para parar e comer e depois ir embora. É compreensível por que as pessoas fazem isso, né? Isso sim está inserido na questão da necessidade de validação, de aprovação, de pertencimento, né? Se sentir pertencendo a um grupo onde se acredita que as pessoas são mais sucedidas, são bem mais sucedidas de alguma forma, né? Mas a observação mais interessante que eu tive foi exatamente a que se refere a essa frase. Assumir a essência deveria ser a meta de toda a humanidade. Lembra quando eu falei sobre criar um personagem de si, colocar uma máscara e se mostrar para as pessoas de uma forma
para ser aprovado, validado. Só que essa máscara, esse personagem, ele é criado com tudo o que está inserido dentro de um padrão, ou seja, aquele padrão de todo mundo. Quando o indivíduo faz isso, ele se anula, ele se poda, ele se limita, ele esconde quem ele de fato é. Eu vi isso na lanchonete. O interessante é que ela não tem como esconder quem ela é. Porque quando você veste o seu personagem, por exemplo, para parecer que você é igual a todos aqueles que frequentam aquele lugar habitualmente, o lugar de onde você veio está estampado no rosto. Nosso lugar de origem, o lugar de onde nós viemos, é a base onde a criança interior ela vai se desenvolver. E a criança interior, ela sempre vai estar em nós. Às vezes, nós escondemos ela no nosso mais profundo. Quanto mais fundo a gente esconde ela, mais a gente vai refletir as nossas instabilidades emocionais, afetivas, psicológicas. Mesmo assim, a base, a origem, o berço onde a criança interior se desenvolveu, também está com ela. É como se fosse necessário que essa base a acompanhasse para que ela não esquecesse nunca de onde ela veio, porque ela nunca esquece. E também como se fosse um consolo para quando ela estivesse escondida, praticamente sepultada lá no fundo, ela tivesse pelo menos a base dela para ela se sentir no lugar correto, se sentir pertencendo a algum lugar de alguma forma, sabe? As pessoas que colocam máscaras, criam personagens, elas, junto com a criança interior, sepultam a essência delas. A outra frase, ela tem muito a ver com isso e com a nossa jornada de autoconhecimento. É sobre desamor e sacrifício. Qualquer sinal de sacrifício é sinal de desamor. A jornada de autoconhecimento é a desconstrução do personagem. É quando a gente se despe do personagem, da máscara e de todas as camadas de conceitos, preconceitos, crenças de todos os tipos, véus, e a gente pode ser nós mesmos. Da mesma forma que para vestir um personagem
é necessário sacrifício, um esforço desmedido. Por quê? Porque você está sufocando a sua verdadeira essência, quem você é de fato. Ao mesmo tempo, quando você vai se desconstruir, isso deve ser feito com muito carinho, com muito respeito, com muito afeto, sem sacrifício, sem se forçar, sem se cobrar, sem se exigir demais. Aquele respeito que não nos é dado, talvez não é dado porque a gente não se dá. Se a gente não se dá, nós ficamos abertos para que outras pessoas façam o mesmo. Ninguém deve perceber ou ter muita consciência de que funciona assim. Aquilo que nós nos damos ou não nos damos também será aquilo que as outras pessoas vão nos dar ou não vão nos dar. Por que, Shimada? Porque o princípio somos nós. De dentro para fora. De dentro para fora. Sendo assim, você é a sua prioridade. Você é o princípio da cocriação da tua realidade. Você tem que se amar para ser amado. Eu já falei que eu não sou cristã, mas eu sou muito fã de Jesus, né? Eu gosto muito daquela frase que ele repetiu e que está lá no Velho Testamento, nas tábuas de Moisés. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ama o outro assim como você se ama. Se você não se ama, se você não se dá amor, você não tem amor para dar para ninguém. Se você não se perdoar, você não tem como conceder perdão a ninguém. Se você é a tua prioridade, e deve ser, é de dentro para fora. Você se ama para poder amar. Você se perdoa para poder perdoar. Você se respeita e realmente você vai respeitar e será respeitado. A reflexão da semana é essa. Assumir a essência e não fazer sacrifícios. Onde há sacrifícios, há desamor. Quando você faz um sacrifício, você vai além dos seus limites desnecessariamente. Você causa algum tipo de agressão a você com sacrifícios. O sacrifício exige que você vá além das suas capacidades, da sua força, das suas condições. A essência, ela entende muito bem a questão de tempo. E esse tempo nada tem a ver com o tempo do relógio, do calendário, o gregoriano. É por isso que eu gosto do calendário lunar. O calendário lunar, ele atua realmente com a questão de tempo. Tempo é o processo. Tempo é o movimento.
Assuma a sua essência e não faça sacrifícios. Tudo é o que é. Flua. Simplesmente flua. Seja como um rio. Seja. Reaja a tudo como tem que ser, porque você tem essa capacidade. Seja reagir com tristeza, com alegria, com raiva, com compreensão, não importa. Reagir no sentido de não devolver na mesma moeda. Reagir emocionalmente a tudo é fluir. A gente está aqui num processo também espiritual, porque tudo que diz respeito à essência é espiritual. A essência, ela não pertence a esse mundo. Ela conseguiu um green card, um cartão branco, um passe livre para poder estar aqui. O passaporte dela tem um prazo de permanência, sabe? Concederam a ela esse carro, que é esse corpo. Esse corpo é o veículo da essência. A gente busca o autoconhecimento para que a gente facilite as coisas para a essência, permita que ela nos use de veículo e ela possa trafegar numa boa aqui nesse plano e cumprir o propósito dela. Eu não sei qual que é meu propósito. Não pense em grandes coisas, não. Seu propósito é viver. Simplesmente viver. O corpo tem que compreender que ele só vive, ele só faz, ele só acontece, ele só consegue as satisfações dele graças à essência, à presença da essência. Não façam sacrifícios e assuma a essência de vocês. Para facilitar a reflexão, é como se vocês fossem 2 em 1. Corpo, alma e espírito. Corpo e alma, corpo e essência. Vocês são a ostra, a urna, a crisálida que abriga a centelha divina. E a centelha divina quer brilhar, quer acender neste mundo. Provavelmente ela traz consigo alguma coisa divina que ela quer deixar aqui. Então deixa ela se manifestar. Porque eu não sei se você reparou que o veículo, este animal, tudo que ele está fazendo não dá em nada, não vai a lugar nenhum. Por quê? Olha a sua vida como está.
Olha a sociedade humana como está. Quem tem que realizar não é o animal, é a essência. Desejo de coração que nessa semana a essência de vocês possa acender, brilhar, se manifestar. Que o animal bípede possa colaborar, facilitar as coisas e permitir que isso aconteça. E se você quiser que isso aconteça, comece a tratar o seu animal como o seu pet. Coloque limites para o seu animal. Quando o seu veículo, o seu carro está dando problema, o que você faz? É a mesma coisa. A vida é a maior escola de mistérios que existe. Você é a magia. E a mágica é viver. Tenham todos uma semana abençoada, repleta de reflexões, conclusões, satisfações, conquistas, desde as pequenas até as grandes. E simplesmente sejam vocês. Tava com saudade, acredito. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.